Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 28 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será a Palavra de Deus somente. Os textos que servem como base para o nosso estudo hoje são textos de Davi, no Salmo 119, versos 103, 104, 147 e 162, que nos dão uma visão daquilo que era a postura de Davi diante da palavra de Deus. Ele diz assim: quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Quando você olha para aquilo que foi a postura da reforma protestante em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós compreendemos quão preciosa era a Bíblia para esses indivíduos. Olhamos, por exemplo, para a vida de John Wycliffe, que mencionamos já na lição da semana passada, mas há um texto aqui do livro Grande Conflito, na página 76, onde as últimas palavras de John Wycliffe, quando foi julgado e condenado como herege e ao mesmo tempo sentenciado à morte, apesar de não ter sido morto pela Inquisição. O fato é que ele foi sentenciado à morte, ele acabou morrendo ali por volta do ano 1300 e qualquer coisinha, 1320, se é que não estou enganado, de um derrame cerebral, mas os seus restos mortais, alguns anos mais tarde, foram desenterrados, queimados e lançados no rio Swift. Os seus inimigos queriam que isso servisse como uma espécie de aviso para todas as pessoas que quisessem manter a mesma paixão pela Bíblia, a palavra de Deus. Ele era um apaixonado pela Bíblia, fez da razão da sua existência a tradução da Bíblia Sagrada para o inglês. Ele marcou a sua história, deixou um legado para a sua posteridade numa época, como já mencionamos na lição da semana passada, que a igreja mencionava que era um pecado pegar as palavras sagradas da Bíblia e traduzi-las para a língua do povo. Aqueles que quisessem ter contato com a Bíblia deveriam aprender a falar o hebraico bíblico, o grego, para poder ler nas línguas originais, ou então, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, o latim, que era a língua considerada sagrada, porque era a língua na qual a missa era rezada diante das pessoas. Então, nessa perspectiva, o indivíduo, para ter acesso à Bíblia, teria que ter acesso a essas línguas, mas não apenas isso. As Bíblias acabavam ficando confinadas às bibliotecas dos mosteiros, ou somente pessoas muito ricas teriam acesso a uma cópia delas, e nas línguas originais. Então, pensa no distanciamento que as pessoas tinham da verdade da palavra de Deus. John Wycliffe tinha um sonho, e o sonho dele era fazer com que as pessoas tivessem acesso por si mesmas ao texto da Bíblia. E por isso ele as traduziu. No momento do seu julgamento, quando ele foi condenado como herege, ele já era um idoso, enfraquecido não apenas pela idade, mas também pela doença. E ele disse o seguinte, ao concluir, ele disse assim, ele fez um apelo, na verdade: com quem vocês pensam que estão lutando? Com um idoso à beira da sepultura? Não, vocês estão lutando contra a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês, e ela os vencerá. Sabe, ele estava ali, na verdade, talvez sem saber, estava profetizando aquilo que aconteceria no contexto da reforma protestante. Exatamente por causa da postura dele ao traduzir a Bíblia para o inglês e fazer com que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, um pouco mais tarde, Martinho Lutero, com o mesmo apego à Bíblia, traduziria a mesma para o alemão. E isso faria com que outras línguas acabassem tendo a oportunidade ou o privilégio de poder ter os escritos da Bíblia à disposição do povo em sua língua vernacular. Por isso, quando olhamos para o amor, o
apego que esses homens e mulheres tinham à Bíblia, a palavra de Deus, nós entendemos por que eles viveram e marcaram o seu tempo. Você viu alguém capaz de morrer, por exemplo, por obras épicas que fizeram história? O livro dos recordes, por exemplo, é um dos livros mais vendidos hoje em dia. Você já viu alguém disposto a morrer por causa dele? Você já viu alguém disposto a morrer por obras como obras da literatura clássica grega que contam as histórias de grandes heróis do passado, da antiguidade? Com certeza não. Mas, por outro lado, você já viu pessoas que odiavam um livro específico, dispostos a dedicar a sua vida para poder fazer a destruição dele? Dificilmente você encontrará. Mas a quantidade de pessoas que fizeram da razão da sua vida a destruição do acesso às pessoas à Bíblia, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo pessoas que fizeram da razão da sua vida fazer com que as Escrituras Sagradas chegassem até os confins da terra, você vai encontrar muita gente. A Bíblia é capaz de despertar nas pessoas tanto uma paixão, no bom sentido, como também um grande ódio. E isso só nos mostra que realmente aquilo que foi mencionado por Pedro é uma realidade. Pedro disse que os profetas da antiguidade não falaram porque isso surgiu na cabeça deles, porque eles tiveram vontade de escrever alguma coisa, mas eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Esse livro continua ainda hoje mudando a vida de pessoas, transformando a vida de pessoas que entram em contato com ela. Talvez seja exatamente por isso que o inimigo tem trabalhado para tentar impedir que boa parte das pessoas gaste tempo estudando os seus escritos, ou que se permitam ser tocados e transformados pela palavra de Deus. Eu o desafio em nome de Jesus a viver tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, e a pedir que o Espírito Santo de Deus coloque no teu coração a mesma paixão por esse livro. Não passe nem um dia sem ter contato com seus escritos, e você pode ter a certeza que você vai marcar a sua geração. Amanhã nós continuaremos nos aprofundando um pouco mais no estudo dessa semana, e a temática será transmitindo a palavra de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque ela chegou até nós. Obrigado porque o Senhor colocou paixão no coração de grandes nomes da história para traduzir a Bíblia e fazer com que ela chegasse até nós, para que hoje tivéssemos a oportunidade de ser edificados e transformados por ela. Dê-nos paixão pela Bíblia, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?